Olá pessoal, sejam bem-vindos ao AgroPathology. Meu nome é Daniele Matei, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das doenças que são transmitidas por vetores na cultura do milho. Bom, dentre os vetores destacam-se primeiramente a cigarrinha, tá? A cigarrinha do milho, que é a Daubolus maides, ela tem um tamanho diminuto, uma coloração esbranquiçada, e ela vai ser o vetor comum aos enfesamentos e também à risca do milho, tá? Os enfesamentos, eles são ocasionados por molicutes, tá? Eles são organismos que têm a ausência de parede celular, né? São similares a bactérias, são classificados dentro do reino bactéria, inclusive, e nós vamos ter, né, eles sendo ocasionados por dois agentes distintos. No caso do enfesamento vermelho, este é ocasionado pelo Candidatus Phytoplasma asteris. O enfesamento vermelho, ele vai fazer com que, quando a cigarrinha transmita esse patógeno para a planta de milho, as plantas passem a ter um desenvolvimento menor dos seus entrenós. Então, eles passam a ter um tamanho mais curto. Isso faz com que as plantas fiquem, né, mais baixinhas, né? Ou seja, passem a apresentar nanismo. E isso a gente chama, né, também o nome desse sintoma de enfesamento. Além disso, a gente começa a observar a formação de uma pigmentação avermelhada a partir dos bordos foliares, né, dos ápices e das bordas, né, formando sob forma como se fosse de listras ali na borda, da borda para dentro, com uma tonalidade avermelhada, roxeada, tá? Por isso é conhecido como enfesamento vermelho do milho. Vocês podem observar aqui as diferentes folhas dessa planta acometida, né, com os diferentes níveis de avermelhamento sendo apresentado por essas plantas. É muito comum também que essas plantas apresentem perfilhamento, ou seja, formação de mais de uma planta, né, e que a gente tem a formação de múltiplas espigas, muito comumente sendo reduzido o tamanho normal da espiga e muitas vezes formando espigas com ausência de grãos, tá? Então não são plantas que vão ter uma produção comercial válida. Aqui a gente pode observar então espigas de milho provenientes de plantas sadias e aqui espigas provenientes de plantas com a incidência do enfesamento vermelho. Então a gente vê que elas diminuem de tamanho e a gente acaba tendo então, em função disso, uma menor produtividade. O enfesamento pálido, por sua vez, ele é ocasionado por outro molicute. Esse molicute é denominado Spiroplasma kunkeli. Esse vai acabar ocasionando também a redução do tamanho dos entrenós da planta, fazendo com que ela fique baixinha, apresentando então o sintoma do enfesamento. E esse é chamado de pálido porque, nesse caso, a gente observa o clareamento das folhas, principalmente a partir da porção basal das folhas, estendendo-se para o restante das folhas, tá? Sempre com essa formação como se fosse de raios, né, para a porção mais apical, certo? Com esse clareamento, essa palidez das folhas. Também vamos observar a formação de espigas de tamanho menor, tá? Aqui vocês podem observar duas espigas de tamanho diminuto nessa planta que está apresentando o enfesamento pálido. E o que acontece? A gente também pode ter a presença do perfilhamento, formação de mais de uma planta nesse caso também. O vetor é comum para ambas, vai ser o Daubolus maides. E olha só que interessante, a gente acaba observando, tanto para o enfesamento pálido quanto para o enfesamento vermelho, que a gente tem maior incidência na safrinha. Isso acontece por quê? Porque durante a safra principal, a Daubolus maides ela acaba se multiplicando na área de cultivo e quando a gente começa a segunda safra, né, a gente vai ter uma quantidade de insetos maior no início já da safrinha. Portanto, a gente acaba tendo maior quantidade de vetor e também maior quantidade de doença ali na área. É importante ressaltar que eles são parasitas obrigatórios, então eles dependem da presença do hospedeiro para sobreviver e dependem exclusivamente do vetor para ser disseminados, tá? O caso do vírus da risca do milho, né, que é o Maize Raiado Fino Virus,
ele também é um parasita obrigatório e vai depender do hospedeiro vivo e também do seu vetor para ser disseminado. Agora vocês conseguem observar o seguinte, os sintomas, eles vão ser o que? De formação de riscas finas com característica pontilhada, né, que vão ocorrer ao longo das folhas. Isso a gente vai acabar observando em decorrência da transmissão do vírus por meio também da Daubulus mites, tá? Então também vai ter maior incidência na safrinha. Tem outros vetores importantes, de doenças importantes na cultura do milho? Sim, nós vamos ter a ocorrência do pulgão do milho, né? Que é o Rhapalosophium mites, e que vai ocasionar, que vai ser vetor, melhor dizendo, do vírus do mosaico do milho. Nesse caso, o mosaico comum do milho, ele é ocasionado pelo Sugarcane Mosaic Virus, e a gente consegue observar que há uma diferença, né, de resposta varietal também, muitas vezes, de acordo com a incidência desse vírus, podendo ser um mosaico mais definido ou menos definido, mais discreto nesse caso. Então pode ter essa variação de resposta de acordo com a tolerância da cultivar. Para controlar essas doenças, o que eu tenho que fazer? Como que eu controlo essas viroses, esses mulicutes? Bom, eu devo primeiramente trabalhar com um controle eficiente do vetor para evitar a transmissão dessas doenças, usar híbridos tolerantes ou resistentes a essas viroses e doenças, e eu também posso estar trabalhando evitando plantios tardios, né? Ou a realização, por exemplo, de plantios de safrinha, onde a gente tem maior incidência desses problemas. Principalmente se no primeiro plantio da primeira safra eu observei na minha área ou na área dos vizinhos uma alta incidência dessas doenças, certo? Muito obrigada, pessoal. Lembrando, curtam, comentem, deixem as suas dúvidas, as suas indicações de conteúdo, compartilhem essas informações e voltem sempre. Um beijo e até logo. Tchau, tchau!